Produtores de cebola estão se incomodando e muito com uma mosca. O inseto ataca as mudas nos canteiros e também recém-transplantadas, causando podridão. E o pior de tudo, não existe nenhum defensivo agrícola registrado para a cultura para o combate. Colocando a planta no microscópio é que se pode ver melhor a larva rastejando por entre a muda de cebola já apodrecida. Uma pequena que pelas lentes especiais se torna grande, mas não tanto quanto o problema que tem representado nas lavouras. Esta roça aqui pertence à família Klaumann, da localidade de Santo Antônio, no município de Aurora. O primeiro sinal que a gente nota são plantas mortas, algumas em sequência. Mas em outros pontos, a muda pode estar verde e você já encontra as larvas nas raízes. Assim que nem assim começou a sumir e a gente começou a perceber, né? Daí viu que está na hora de começar a controlar. Mas esse ano deu mais assim na região de canteiro, assim, a minha deu mais na região de canteiro, assim, e a outra está com menos, né? Se é uma praga nova, na verdade não. Ela é conhecida como délia, muito parecida com a mosca doméstica. Fica com cerca de 8 milímetros de comprimento e cor preto acinzentada. Há registros na literatura de prejuízos na cebola e em outras frutas e hortaliças pelo menos desde a década de 80. O que aconteceu neste início de safra são as condições ideais no ambiente e a mosca veio voando. Ela tem preferência por clima frio e períodos secos. E esses períodos secos também, eles auxiliam a estressar as plantas. Porque de uma forma geral, o agricultor, ele transplanta a muda, e como ele está naquela atividade de transplantio, muitas vezes ele não tem um tempo tão curto para iniciar o processo de irrigação. E esse período de estresse, de falta d'água, se não tiver uma chuva durante esse tempo, leva a planta a ficar estressada, ocorre alguma morte de algumas raízes, né? E que acaba atraindo a mosca para fazer a ovoposição. Por enquanto, os pesquisadores perceberam também que as moscas atacam mais em áreas de canteiro ou onde a adubação verde foi revolvida no solo. Esse gênero de mosca, chamado de délia pelos cientistas, ela tem a função decompositora de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica em abundância sem decomposição ou em processo de decomposição acaba atraindo muito dessas moscas. O Leandro, que é pesquisador em entomologia da Epagre, mostra também como que o ataque da mosca ocorre. O ciclo biológico e o ataque se dá da seguinte forma. O adulto, que é semelhante a uma mosca doméstica, ela põe seus ovos próximo às plântulas de cebola, tanto em canteiro, como a cebola recém-transplantada. Algumas vezes essa mosca ela pode entrar nas frestas que o solo que existe no solo, principalmente durante períodos secos, né? Como essas rachaduras aqui mais profundamente, e consegue fazer a postura próximo do colo da planta ou próximo das raízes. Ela põe mais de um ovo por planta, pode pôr mais de um ovo, e essa ovoposição também pode ser distribuída ao longo de uma área. Em seguida, a larva eclode dos ovos e começa a se alimentar das raízes, causando sérios prejuízos às plantas, que aí não permite a absorção de água e de nutrientes por elas. E um dos indicativos do ataque é o quero-quero, a ave nativa da região sul. Ele percebe a presença e arranca as mudas para comer as larvas. E dificilmente as plantas atacadas, mesmo que fiquem no solo, conseguem se recuperar. Aí cabe a decisão do agricultor, replantar ou seguir a lavoura assim mesmo, com as que sobraram. A dificuldade está em que o único produto que combate ainda não tem registro para a cultura. Então o jeito é remediar. A tendência é que com a chuva dê uma estabilizada. Sendo assim, o que a gente recomenda seria manter a cebola irrigada em períodos de estiagem durante o plantio, para que não haja essa morte desse tecido e por consequência, ser um atrativo a essas larvas. Teria uma dupla função, né, essa irrigação. Ela taparia os poros, as rachaduras do solo, por onde a mosca facilita o trabalho da mosca entrar em contato com as raízes e fazer a postura, assim como facilita o pegamento dessa muda e ela sofre bem menos com o estresse hídrico e já permite a emissão de novas raízes e, consequentemente, o desenvolvimento mais rápido da muda.